Caros alunos, caras alunas, olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou o professor José Lino Furtado. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa do 11º ano. Ainda a situação não nos favorece estarmos juntos, muito próximos. Por isso é importante continuarmos a prevenir por forma a que possamos sair brevemente desta situação pandémica. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos ver o sumário. Vamos falar, ainda estamos a estudar textos utilitários. Hoje vamos dar particular atenção ao relatório e à declaração. São, como sabem, ferramentas úteis à nossa vida estudantil e também à nossa vida como cidadão, quando nós vamos à procura de informações e outras que nós precisamos. Mas antes de avançar, vamos ver aquilo que foi a nossa aula anterior. O que é que nós falamos? Exato, também falamos de textos utilitários, o que é que são textos utilitários, e ainda direcionamos a nossa atenção para as cartas. Portanto, já sabem que texto utilitário é todo aquele que pode ser útil a alguém. Cartas de apresentação, pedido de emprego e reclamação, nós falamos. Tipos de carta, carta pessoal ou familiar e carta profissional ou ainda carta de negócio. Espero que tenha feito o trabalho de casa, como sempre, que está a estudar, está a investir muito no estudo autónomo e é isto mesmo. Alguns professores nos têm dado bons feedbacks, que estão a trabalhar, estão atentos. Há pais, há encarregados de educação, há outras pessoas também que estão a seguir as teleaulas, que é muito importante, porque o conhecimento não ocupa lugar, ninguém nos pode roubar e levamos para onde quer que estejamos. Por isso é sempre bom relembrar, estudar mais, aprender mais, em casa, na escola, na rua, em qualquer lugar onde nos encontramos. Sempre importante terem atenção os conhecimentos, porque quem tem conhecimento é como quem tem informação tem poder. Agora sim, vamos ver essas ferramentas de hoje, o relatório. Na escola, muitas vezes os professores pedem para fazermos relatórios. Às vezes lá em casa oralmente, os pais podem dizer: o que é que você fez hoje? O pai pode perguntar ao filho: e na escola, você hoje aprendeu o quê? O que é que falaram? Ocorreu tudo bem? Nós começamos a relatar, dar a conhecer aquilo que nós fizemos ao longo do dia. Então, relatório é um gênero textual utilizado por diversos profissionais no seu dia a dia e também por estudantes para divulgar os resultados de um estudo ou uma pesquisa académica em andamento, ou até mesmo para registrar participações em congressos, simpósios ou práticas de leituras e estudos. É sempre bom, importante, ao estudarmos, ao ler, ao pesquisarmos, participar em conferências e outros, fazer um pequeno apanhado, um relatório daquilo que foi tratado, ou daquilo que eu aprendi, ou de algumas dúvidas também que eu possa ter, e, posteriormente, encontrar com alguém e conseguir debater e tirar essas dúvidas. É sempre bom e é sempre importante. Trata-se de uma redação técnica, uma vez que obedece a uma estrutura específica, com linguagem formal, que esteja de acordo com as normas gramaticais da língua. Esse texto deve ser claro, objetivo, coeso e coerente. Já sabem porquê? Já sabem, não é? Muito bem. Porque, na verdade, se nós escrevermos coisas, misturarmos ideias, erros, borrões, tudo isto dificulta na clara compreensão e interpretação da mensagem. Por isso, sempre é importante atenção na escrita. Trabalhos para entregarem ao escreverem podem dar a outra pessoa para ler antes, porque sempre há erros. Todos nós erramos e sabemos que as dificuldades acontecem sempre. Por isso, importante fazer o trabalho,
mas dar a outra pessoa para ler e dar a sua sugestão antes de enviar, para que possamos ter um texto com a qualidade necessária e exigida. Além disso, possui intencionalidade de expor, sintetizar e discutir questões relativas à produção de conhecimento. Ainda relata as impressões obtidas com base em uma visita técnica, gerando subsídios para que alguém tome uma determinada decisão com base naquilo que está descrito ou exposto no texto em questão. No trabalho, agora não se faz trabalho de grupo porque a situação não permite, mas o trabalho individual, que é, portanto, as pesquisas, estudo autónomo, nós poderemos fazer isto. Mas se a situação permitir, vamos a uma visita de estudo, também podemos fazer relatórios. Os alunos que são da área técnica, que vão ao laboratório, também fazem tanto relatório, onde apresentam os passos que foram dados e as conclusões tiradas. E, às vezes, em outros momentos, dar sugestões, opiniões para a melhoria de situações ou, então, de próximo passo a ser dado. No universo escolar, muitas vezes é requerido aos estudantes que, em forma de trabalho avaliativo, sejam entregues relatórios de passeios, filmes, debates ou palestras assistidas, os quais dispensam certos elementos técnicos, uma vez que cumprem apenas uma função específica, aferir a participação em determinado evento. Foi o que eu acabei de explicar e dizer. Portanto, na verdade, o professor hoje, não só hoje, mas sempre, tem a preocupação de valorizar todo o trabalho que o aluno faz. Por isso é importante, quando o professor pede determinados trabalhos, fazer com qualidade. Não façam o trabalho só por fazer. Há muitos alunos que façam por fazer. Não há aquela qualidade, coerência. Por isso, muita atenção e muito cuidado. Vamos ser rigorosos conosco. Vamos ser rigorosos. Fazer um excelente trabalho. Não é por fazer somente por fazer, mas sim fazer com qualidade, qualitativamente. Assim qualificamos os nossos trabalhos. Hoje em dia as pessoas dão filmes para os alunos verem em casa, fazerem um comentário, ou responderem a determinadas questões, fichas de exercício, etc. Portanto, hoje poderemos aproveitar muito esta situação para aprofundar, sobretudo nessas questões importantes, porque o professor também avalia todo o seu esforço, todo o seu empenho, todo o seu trabalho e toda a sua dedicação. Quem ganha com tudo isso é cada um de nós, com o nosso trabalho cada vez mais qualificado, e o nosso conhecimento também será cada vez bem melhor. Com relação à linguagem que nós devemos utilizar no relatório, é fundamental a adequação à norma padrão da língua portuguesa, valendo-se de um registro formal, uma vez que se trata de documento técnico e, em alguns casos, de caráter avaliativo. Importante lembrar que, dado o seu caráter informativo, o autor ou a autora deve valer-se da produção de sentidos denotativos, tendendo à impessoalidade, bem como evitar o uso de expressões coloquiais. Já sabem, textos técnicos ou estes tipos de textos, muito cuidado com coisas pessoais, ou seja, as suas opções pessoais. Seja mais direto, mais concreto possível. Sempre melhor. Com escrita clara, limpa. Se o relatório serve para apresentar resultados totais ou parciais de uma determinada atividade, é inegociável que todas as afirmações estejam corretas e sejam fidedignas, a fim de garantir a eficiência do texto e evitar tomadas de decisões equivocadas. Por isso, insistimos sempre nessa questão de escrevermos bem, claros, escrever claro e objetivos, com coisas precisas, que a pessoa que lê, a partir da leitura, saberá ou conhecerá melhor as suas aptidões e as suas qualidades. A estrutura do relatório. O relatório possui uma capa, também chamada de página do rosto, introdução, desenvolvimento, conclusão, considerações finais e bibliografia. Já sabem, dentro da introdução, o enquadramento
enquadrado na disciplina tal, ou enquadrado nisto, aquilo, aquilo outro, o professor pediu, ou então como elemento da avaliação, este trabalho é dentro da introdução. Introduzir, dar uma, não é extensivo, não é preciso ser muito extensivo, mas pequenos parágrafos, frases simples que espelham claramente aquilo que você quer dizer no seu trabalho. A mesma coisa no desenvolvimento, também ter elementos que permitam avaliar claramente e com maior facilidade o seu trabalho e não esquecer nunca disto. Qualidade. Ser trabalho sempre qualificativo. A estrutura do relatório. Temos a capa que nós já falamos, segue as orientações da capa da instituição. Às vezes, portanto, a instituição que nós vamos dirigir tem logotipo, essas coisas todas. Nós temos que colocar todas essas informações, o número de telefone, telemóvel. Às vezes há portanto, o logotipo que tem todas essas informações, colocar na capa do trabalho. Também o nosso nome, por exemplo, o título do trabalho, tudo isto podemos colocar na capa. Portanto, antes de mais nada, saiba qual o modelo que deverá ser seguido, porque cada uma empresa ou instituição poderá ter o seu modelo. De maneira geral, a capa de um relatório deve conter, isto é de maneira geral, certo? Mas, já sabem, há também algumas particularidades. Primeiro, título do trabalho, conforme já havia dito, nome da instituição, departamento ou setor, curso e nome do autor ou da equipa envolvida. Já sabem, nunca podem esquecer aquela expressão, não ser o ilustre incontactável. Colocar nome, importante. Turma, muito importante. São elementos que permitem te identificar. Porque muitas vezes teremos trabalhos, o professor pede trabalho, o aluno entrega e o professor não sabe. Por isso, muito cuidado, ter todos esses elementos presentes para que você possa fazer um trabalho muito bom. Já sabemos que a perfeição não existe, mas você poderá aproximar-se do ideal, aproximar-se do desejável, certo? E assim qualificar melhor o seu trabalho. Na introdução de um relatório, é necessário apresentar um resumo claro dos objetivos da pesquisa e da metodologia que vai ser utilizada. É importante dizer o que é que você fez ou como fez, que instrumentos utilizou para fazer o seu trabalho. Por exemplo, a partir da leitura do livro tal, ou a ideia de autores e outros, a sua participação, como é que foi, essas coisas todas. Vamos ver um exemplo interessante. O seguinte relatório da palestra sobre a Semana da República, sobre as datas 13 e 20 de janeiro. Você já sabe o que é que significa a Semana da República? Já participou alguma vez? São as datas 13 e 20 de janeiro. A propósito, o que é que aconteceu 13 de janeiro em Cabo Verde? Exatamente. Aconteceram as primeiras eleições livres, né? Portanto, multipartidárias. É o dia da liberdade e da democracia. Muito bem. E 20 de janeiro? 20 de janeiro é o dia dos heróis nacionais e, sobretudo, o Amílcar Cabral e outros que lutaram pela independência de Cabo Verde. Então, o Presidente da República instituiu a Semana da República, 13 e 20, como semana para todos os cabo-verdianos. Não é o dia de fulano, de Bertrano, nem do partido A, nem do partido B, mas sim o dia de todos nós, que todos nós devemos celebrar como dias da nossa libertação, da democracia e da liberdade. Por exemplo, pode ser, para isso, a metodologia utilizada foi a aplicação de questionários nos centros educativos, nas escolas, e para saber se, de facto, os alunos se já sabem o que é que significa a Semana da República e o que é que 13 e 20 de janeiro representa para o povo cabo-verdiano. Poderá ser um modelo, poderá ser um exemplo, mas tem outros e, se você for muito criativo, também poderá trazer alguns elementos importantes ali no seu trabalho. 3. O desenvolvimento. Essa é a parte mais longa do relatório, onde estão as pesquisas realizadas e os dados obtidos no percurso. Dependendo do foco do relatório, podem surgir nessa parte do texto entrevistas, depoimentos, gráficos e tabelas que ajudam a explicar melhor aquilo que você escreveu. Esses recursos ajudam a organizar melhor a pesquisa
e a dar mais consistência ao trabalho. Uma dica importante é organizar muito bem o que se vai apresentar. Por exemplo, objetivos gerais específicos, a metodologia, os entrevistados, os questionários aplicados, análise dos questionários. Você também poderá aproveitar ou procurar outros relatórios, ler outros relatórios e perceber mais ou menos como é que está estruturada, como é que fazem e que também poderá servir de base para o seu trabalho futuro. 4. A conclusão, considerações finais. Ainda que alguns relatórios tenham um teor crítico, realmente esses textos não possuem este objetivo. Ou seja, nos relatórios, a ideia principal é relatar sobre algo e, portanto, na conclusão, o autor deve fazer um fechamento das principais ideias desenvolvidas durante o percurso. Poderá trazer algumas frases, elementos que ajudem a fechar, digamos assim, o seu relatório de uma forma muito coerente. O relatório, quando na parte final, já sabem, né? Podem também dar algumas opiniões, sugestões para melhoria de situações ou do trabalho que você está a fazer. E por último, a bibliografia. Nessa parte final, o relatório deve conter uma folha separada, tudo o que foi consultado durante o percurso da página, seguindo as normas ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A bibliografia a ser citada segue geralmente o padrão autor, autores, título, edição local, editora e data. Exemplo, temos aqui embaixo. Pessoal, muita atenção na bibliografia. É importante colocarmos todas as referências bibliográficas consultadas. Agora, copiar, colar, já não é uma boa coisa. Nós poderemos, sim, pesquisar, trazer informações, trazer ideias, mas citar. Regras de citação, não esquecer nunca, porque senão seremos acusados de desonestidade intelectual. Podemos pesquisar, sim, trazer ideias e informações de outros, mas sempre com a devida citação ou com a devida referência bibliográfica. Tudo isso qualifica sempre e mais o nosso trabalho. Na declaração, já sabem, sempre aparecem aquelas frases, céleres frases, não? Declaro por minha honra que, ou então atesto que, ou por ser verdade nos documentos que constam nesta instrução, declara-se que... Portanto, são palavras que aparecem sempre. Agora sim, temos um pequeno trabalho de casa para vocês, muito simples e muito fácil, que consiste em completar esses espaços vazios. O relatório é utilizado por diversos ou por, em seu dia a dia, para os resultados de ou uma pesquisa. É só completarem os espaços em branco com as informações ou os conteúdos que nós já falamos. Trata-se de espaço em branco para completarem, uma vez que obedece a uma estrutura específica que esteja com as normas gramaticais da língua. Esse texto deve ser objetivo e, portanto, vocês vão ler e, de acordo com o conteúdo, completar os espaços vazios em branco e não esquecer nunca levar ao professor ou à professora e também levar as dúvidas para que possam também construir este grande edifício do conhecimento.
Estamos quase a terminar a nossa aula de hoje, mas antes, a síntese. O que é que nós falamos? Falamos do relatório, como género textual para divulgar os resultados, a linguagem, norma, padrão e imparcial, vimos isto, a estrutura do relatório, a capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia, e ainda a declaração e as suas principais características. Foi o que falamos ao longo da aula de hoje. Não esquecer nunca que devem aprofundar sempre que possível os conhecimentos, porque o tempo aqui é limitado. Chegamos assim ao fim da nossa aula de hoje do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero ver-vos na próxima aula. Fiquem bem, fiquem seguros.